15 de abril de 1865. A morte de Abraham Lincoln e o abalo de uma nação. Na manhã de 15 de abril de 1865, os Estados Unidos acordaram em choque. O presidente Abraham Lincoln estava morto. Horas antes, ele havia sido baleado dentro de um teatro, diante de uma plateia que, por alguns segundos, nem percebeu que estava assistindo não a uma peça, mas ao colapso de um momento histórico. A Guerra Civil Americana estava praticamente encerrada. A escravidão havia sofrido seu golpe mais decisivo. O país parecia prestes a iniciar uma reconstrução difícil, porém possível. Mas naquela noite, um tiro mudou tudo. Para entender por que a morte de Lincoln ecoou pelo mundo inteiro, é preciso voltar alguns anos. Abraham Lincoln não nasceu cercado de privilégios. Veio de origem humilde, cresceu em condições simples e construiu sua trajetória com estudo, disciplina e uma notável habilidade política. Quando chegou à presidência, em 1861, os Estados Unidos já estavam profundamente divididos. O tema central dessa ruptura era a escravidão. Enquanto os estados do Sul defendiam sua manutenção, grande parte do Norte caminhava para uma visão cada vez mais contrária à expansão desse sistema. A eleição de Lincoln foi vista por muitos sulistas como uma ameaça direta ao modo de vida e ao poder econômico deles. Pouco depois de sua vitória, estados do Sul começaram a se separar da União, formando os Estados Confederados da América. O resultado foi uma guerra devastadora, que duraria 4 anos e deixaria centenas de milhares de mortos. A Guerra Civil Americana não foi apenas um conflito militar. Foi uma luta pelo futuro moral, político e econômico do país. Lincoln se tornou o rosto dessa batalha. Embora no início, seu objetivo declarado fosse preservar a União, com o tempo ficou claro que a guerra e a questão da escravidão eram inseparáveis. Em 1863, ele assinou a Proclamação de Emancipação, transformando a luta também em uma causa contra a escravidão. O gesto teve impacto gigantesco, reposicionou o conflito diante do mundo e tornou Lincoln, para muitos, um símbolo de libertação e coragem política. Mas símbolos também atraem ódio. Enquanto parte da população o admirava, outra parte o via como tirano, destruidor de tradições, inimigo do Sul e responsável pela humilhação dos derrotados. O ambiente político era de tensão extrema. Mesmo assim, no início de abril de 1865, parecia que o pior havia passado. Em 9 de abril, o general confederado Robert E. Lee se rendeu ao general Ulysses S. Grant em Appomattox. Na prática, aquilo representava o colapso militar da Confederação. O Norte comemorava. Washington vivia dias de euforia. E Lincoln, apesar do cansaço evidente, começava a falar sobre reconciliação. Isso é importante. Ele não discursava como um vingador. Lincoln sabia que vencer a guerra era apenas o começo. Seria preciso reconstruir o país, reintegrar os estados derrotados e decidir o destino de milhões de pessoas que saíam da escravidão sem terra, sem proteção e sem garantias reais de cidadania plena. Era uma tarefa imensa. E ele pretendia liderá-la. Na noite de 14 de abril de 1865, uma sexta-feira santa, Lincoln decidiu ir ao Ford's Theater, em Washington, para assistir à comédia Our American Cousin. Ele foi acompanhado da esposa, Mary Todd Lincoln, além de convidados. A ida ao teatro era também um gesto político, mostrar tranquilidade, normalidade e confiança em um país que tentava respirar depois de anos de guerra. Mas, entre os que circulavam por Washington naquela noite, havia um homem consumido por ressentimento. John Wilkes Booth. Booth era um ator famoso, carismático, conhecido do público e feroz simpatizante da causa confederada. Ele odiava Lincoln. Via o presidente como responsável pela derrota do Sul e pelo desmantelamento da ordem que ele defendia. Durante algum tempo, Booth e cúmplices haviam cogitado sequestrar Lincoln. Mas, com o fim iminente da guerra, o plano mudou. Booth queria algo mais brutal. Queria vingança. Queria criar um ato espetacular, violento e político. A oportunidade surgiu justamente no teatro. Como ator, Booth conhecia bem o Ford's Theater.
Sabia circular pelo edifício, conhecia suas entradas, seus corredores e o timing das cenas. Em algum momento da apresentação, ele entrou na área próxima ao camarote presidencial. Lincoln assistia à peça relaxado, talvez vivendo um raro instante de alívio. A guerra estava terminando. O futuro ainda era difícil, mas pela primeira vez em muito tempo, havia espaço para imaginar paz. Então veio o disparo. Booth atirou na parte de trás da cabeça de Lincoln com uma pistola de pequeno porte, a curta distância. O som se misturou à confusão do palco e aos primeiros segundos de incredulidade do público. Major Henry Rathbone, que também estava no camarote, tentou reagir, mas foi esfaqueado por Booth. Em seguida, o assassino saltou do camarote para o palco. Na queda, fraturou a perna ou pelo menos sofreu lesão séria, mas conseguiu se levantar. Segundo testemunhas, gritou uma frase em latim, frequentemente associada à ideia de que assim sempre acontece aos tiranos, e fugiu do teatro diante de uma plateia em choque. No camarote, a situação era desesperadora. Lincoln não morreu imediatamente. Médicos presentes no teatro foram chamados às pressas. Rapidamente ficou claro que o ferimento era gravíssimo. Levar o presidente de volta à Casa Branca seria arriscado demais. Ele foi então transportado para uma casa simples do outro lado da rua, a Peterson House. Ali, em um pequeno quarto, começou a longa vigília final. Durante toda a noite, ministros, militares, médicos e familiares entraram e saíram do aposento. A notícia se espalhou com velocidade impressionante. Washington mergulhou em tensão. Ninguém sabia se aquilo era um ato isolado ou o começo de uma conspiração maior. E, de certo modo, havia motivo para esse medo. O ataque a Lincoln fazia parte de uma operação mais ampla. Na mesma noite, o secretário de Estado William H. Seward também foi brutalmente atacado em casa, embora tenha sobrevivido. Outros alvos haviam sido considerados. O objetivo era mergulhar o governo da União no caos. Enquanto Lincoln agonizava, a cidade prendia a respiração. Mary Todd Lincoln foi consumida pelo desespero. Autoridades tentavam manter alguma ordem. Do lado de fora, grupos se formavam, aguardando notícias. Dentro do quarto, os médicos sabiam que não havia esperança real. O ferimento cerebral era irreversível. O presidente mais decisivo de sua geração estava morrendo lentamente, poucas semanas depois de ter iniciado seu segundo mandato. Às 7h22 da manhã de 15 de abril de 1865, Abraham Lincoln morreu. A cena ficou gravada na memória histórica. O homem que havia preservado a União em sua hora mais sombria e empurrado o país para o fim da escravidão, não veria a paz que ajudou a tornar possível. Após sua morte, o secretário da guerra, Edwin Stanton, teria pronunciado uma das frases mais famosas daquele momento, algo próximo de "Agora ele pertence aos tempos", ou "Agora ele pertence à eternidade", dependendo da versão. Mais do que uma frase solene, aquilo capturava a sensação coletiva. Lincoln deixava de ser apenas um presidente. Tornava-se símbolo. As reações foram imediatas e profundas. O luto se espalhou pelos Estados Unidos. Igrejas tocaram sinos. Multidões se reuniram. Jornais publicaram edições extraordinárias. Pessoas choravam nas ruas. Para muitos, especialmente entre os negros recém-libertos, a morte de Lincoln foi sentida como a perda de um protetor em um momento perigosamente frágil. O país havia vencido a guerra, mas a paz ainda estava longe de ser segura. A morte de Lincoln também alterou o rumo da reconstrução americana. Seu sucessor, Andrew Johnson, assumiria a presidência em um contexto explosivo, sem o mesmo capital político, sem o mesmo autoridade moral e sem a mesma habilidade de equilíbrio. Até hoje, historiadores debatem como teria sido a reconstrução dos Estados Unidos se Lincoln tivesse sobrevivido. Teria sido mais estável, mais justa, mais eficaz na proteção dos direitos dos ex-escravizados? Não há resposta definitiva, mas há um consenso forte. Sua ausência foi sentida imediatamente. John Wilkes Booth conseguiu fugir naquela noite, iniciando uma perseguição intensa. Durante dias, o país acompanhou a caça ao assassino. Ele acabaria localizado e morto dias depois.
Mas isso não encerrou o trauma. O atentado já havia entrado para a história como o primeiro assassinato de um presidente dos Estados Unidos, provando que o ódio político podia atravessar até o coração das instituições democráticas. O impacto internacional também foi grande. Lincoln já era visto no exterior como uma figura histórica central, tanto pela condução da guerra quanto por sua associação ao fim da escravidão. Sua morte reforçou sua imagem mundial como líder transformador, mártir político e personagem decisivo da era moderna. Ao longo das décadas, ele passaria a ser lembrado não apenas como chefe de Estado, mas como um símbolo global de unidade nacional, dignidade democrática e emancipação. Talvez seja isso que torna 15 de abril de 1865 uma data tão poderosa. Não foi apenas o dia em que um presidente morreu. Foi o dia em que uma nação percebeu, da forma mais cruel, que vitórias históricas não eliminam o fanatismo, que a paz pode nascer ferida e que líderes capazes de mudar o rumo do mundo também podem ser arrancados dele de forma repentina. Lincoln não viveu para ver o país reconstruído. Não viu os limites, os retrocessos e as lutas que ainda viriam, mas deixou algo maior que um mandato. Deixou uma ideia. A ideia de que uma nação dilacerada ainda pode buscar unidade. De que a política, em seu melhor sentido, pode servir a uma causa moral. E de que certos homens, mesmo mortos, continuam influenciando o futuro por gerações. Em 15 de abril de 1865, Abraham Lincoln morreu. E com ele, os Estados Unidos perderam seu presidente. Mas o mundo ganhou uma das figuras mais marcantes da história moderna.